Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós temos 3 capítulos só para estudar, dá cerca de 7 versículos, um pouco menos de 7 versículos por dia, tá bom? Então, vamos hoje estudar segundo Nef, capítulo 31, do versículo 8 até o versículo 14. Aí nós finalizamos o estudo de hoje. Bom, no estudo de ontem, que foi uma sequência, Nef ele falou sobre o batismo de Jesus Cristo. Por que Cristo ele foi batizado, sendo que ele não tinha pecado, tá bom? Então, na mensagem de ontem, nós falamos um pouquinho sobre isso. E aí ele dá sequência aqui no versículo 8, dizendo o seguinte: portanto, depois de ter sido batizado com água, ou seja, Jesus Cristo, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba. Bom, aqui, né, Nefe, ele está vendo o batismo, ele já tinha visto, aqui na verdade ele está compartilhando, ele já tinha tido uma visão do batismo de Jesus Cristo. Ele tinha visto João Batista batizando Jesus Cristo, ele tinha visto, após o batismo, né, o Espírito Santo descer na forma de uma pomba ali sobre Jesus Cristo, que é o que ele está compartilhando aqui, né? Que após ter sido batizado com água, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba. Aqui é bem interessante, né, compartilhar que algumas pessoas creem que o batismo só vem depois no Novo Testamento, mas o batismo já existia, tá bom? Uma coisa interessante no livro de Mórmon é que o livro de Mórmon ele também contém como se fosse o Velho Testamento e o Novo, que começa 600 anos antes de Jesus Cristo, né? Essa história aqui de Leí saindo de Jerusalém, vindo aqui para esse continente, e vai até 421 anos depois de Cristo. Ou seja, com a chegada de Cristo ministrando entre os nefitas ali, inicia como se fosse o Novo Testamento, né? Eles já não cumprem mais os ritos e ordenanças ali de, de matar animais, do Velho Testamento, né? O Senhor cumpre a lei, então a partir daquele momento não era mais necessário fazer sacrifícios de animais, porque o sacrifício do Salvador Jesus Cristo ele é eterno, infinito, dura para sempre. Diferente, né, dos animais que eram mortos no Velho Testamento, que sempre tinha que ter essa repetição, sempre repetia, né, porque aquilo não durava para sempre. Aliás, era um simbolismo de que Cristo seria morto pelos pecados do mundo. Então, uma vez que Cristo ele pagou pelos nossos pecados, foi morto pelos pecados do mundo, a expiação, o sacrifício dele, ele é eterno, tá bom? Então, a partir desse momento, fez-se desnecessário o sacrifício de animais como era antigamente, tá bom? Então, dentro do livro de Mórmon, nós temos como se fosse o Velho Testamento e o Novo Testamento. E aqui a gente vê, como na parte aqui, como se fosse o Velho Testamento, Nefe falando sobre o batismo, tá bom? No Velho Testamento, algo mais próximo que nós temos falando sobre o batismo, é quando fala aqueles que saíram das águas de Judá. É claro que no Velho Testamento, né, na Bíblia, você não vai achar a palavra batismo, porque a palavra batismo vem do grego, que significa imergir, tá bom? Né, mergulhar, essa é a tradução da palavra batismo no grego. Então, no hebraico, não existe a palavra batismo, tá bom? Então você não vai achar no Velho Testamento a palavra batismo, mas você acha a expressão conforme eu expliquei. Aqueles que saíram das águas de Judá, tá bom? Que significa aqueles que foram batizados na água. Bom, continuando aqui então, eu acho interessante aqui, quando né, ele está falando aqui no versículo 8, que o Espírito Santo desceu sobre Cristo, né, na forma de uma pomba. Lá em Jesus o Cristo, capítulo 11, ele fala, né, que o sinal da pomba, ela foi instituída antes da fundação desse mundo, como um símbolo do Espírito Santo, por causa que a pomba, ela tem um gesto de inocência, tá bom? Então, o Espírito Santo tem isso aí. Está lá em Jesus o Cristo, capítulo 11. Que mais fala lá? Sinal da pomba. Sinal da verdade e de inocência. Esse que significa o sinal da pomba, tá bom? O Espírito Santo não se transformou em pomba no momento do batismo de Jesus Cristo. É o sinal da pomba que repousou sobre ele ali. Continuando, né, eu queria ler essa parte, porque Nefe ele está falando
contando a experiência que ele viu em visão que João batizaria Jesus Cristo. Então, eu gostaria de compartilhar o próprio testemunho de João, que está lá em João, capítulo 1, versículo 33. Ele diz assim: e eu não o conhecia, ele está falando de Jesus Cristo. E eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar com água. Só um adendo aqui, né? Nesse versículo aqui, João capítulo 1, versículo 33, logo no comecinho tem uma tradução de Joseph Smith, fazendo uma correção nesse versículo aqui, tá bom? João, ele conhecia Jesus Cristo, eles eram primos, tá bom? Então, aqui na tradução de Joseph Smith traz, e eu o conhecia, tá bom? Então, é esse o sentido aqui. E aquele que me enviou para batizar com água, o anjo, né, que havia ensinado a João Batista e enviou ele e deu a autoridade para que ele pudesse batizar, ele deu uma instrução a João para que ele pudesse identificar Jesus Cristo, tá bom? Ele já conhecia Jesus Cristo, mas ele vai conhecer de uma outra maneira agora, tá bom? Vamos lá, o versículo continua dizendo assim: este me disse, ou seja, aquele que instruiu ele a batizar com água, né, que prepararia o caminho do Senhor, né? Então João Batista, ele é uma espécie de Elias preparando o caminho do Senhor Jesus Cristo. E aí então esse que o instruiu, né, que é o anjo, disse o seguinte: sobre aquele que vires descer o Espírito e repousar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Bom, então aqui fala que aquele a quem o João Batista, ele estava fazendo muitos batismos, mas aquele que ele visse descer sobre ele o Espírito Santo, né, e ele vê o Espírito Santo descer sobre Jesus Cristo no sinal de uma pomba, tá bom? Ele vê isso, então ele pode testificar, compartilhar o testemunho dele que ele é o Filho de Deus, que havia de pregar, de tirar o pecado do mundo. Aliás, aqui está falando da ocasião que ele veria essas coisas depois do batismo. Mas antes de Jesus Cristo ser batizado, o versículo já fala, quando ele vê Cristo ali, por isso que aqui fala, tem uma correção de Joseph Smith dizendo que ele já o conhecia. Porque quando Jesus Cristo vem vindo, ele já mostra para aquelas pessoas que estavam ali, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, né? Jesus Cristo estava vindo e ele apontou, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E Jesus Cristo vem até ele ser batizado, e aí então ele fala: eu careço de ser batizado por ti, né? E a gente falou um pouquinho sobre isso ontem, né? Sobre por que Cristo foi batizado. Bom, enfim, continuando aqui, eu achei muito interessante que após João ver o Espírito Santo repousar, descer sobre Jesus Cristo, ele prestou o testemunho dele de que ele era o Filho de Deus. E tem uma escritura que eu amo muito, tá bom? Que fica em Doutrina e Convênios, seção 84, versículo 20, que diz assim: portanto, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. É nas ordenanças que o poder da divindade se manifesta. Ou seja, João reconheceu Jesus Cristo por meio da ordenança do batismo. Após a ordenança, ele viu o Espírito Santo descer sobre ele, né? Repousar sobre Jesus Cristo. Então, a manifestação do poder de Deus se encontra nas próprias ordenanças, seja do batismo e outras ordenanças que nós temos no templo também, tá bom? Então, o poder da divindade se manifesta nas ordenanças. Lembrando, né, que Jesus Cristo já conhecia Jesus Cristo e prestou testemunho antes dele ser batizado. Mas agora ele está prestando um testemunho diferente. Ele está prestando um testemunho que ele sabe pelo Espírito. É algo diferente, tá bom? Nós sabemos que Jesus Cristo ressuscitou, tá bom? Mas quando o virmos, né, quando estivermos com ele, o testemunho que nós teremos será diferente. Eu acredito que alguns apóstolos, né, já sabem plenamente isso, né? No sentido de que eles podem até dizer assim: olha, quando eu morrer e me encontrar com o meu Salvador, eu não vou saber mais do que sei agora que ele é o meu Salvador, né? Eu já ouvi esse tipo de testemunho também, tá bom? Vamos continuar aqui, né? Falando aqui sobre o poder da divindade se manifesta nas ordenanças, ou seja, essa é uma ótima oportunidade de nós convidarmos pessoas para estar nos batismos, tá bom?
pessoas que querem conhecer a igreja, convidar essas pessoas. Muitos batismos surgem depois que outras pessoas assistem o batismo. Pessoas que têm dúvidas sobre o batismo, quando assistem essa ordenança, elas sentem, né? Ou seja, o poder da divindade se manifesta naquela ordenança e eles sentem que deve ser batizado também, tiram suas dúvidas e seguem, né, o Cordeiro de Deus através das águas do batismo. Tem uma experiência do presidente Thomas S. Monson, né, que ele conta que ele estava, eu acho que ele era bispo na época, e um casal tinha brigado, estava decidido que ia separar, e o que ele fez, né? Ele pegou assim, antes de vocês, mais nada, vou marcar um compromisso com vocês amanhã. A gente vai no templo, tá bom? Para assistir um selamento, né? Aí ele falou, tá bom, eles concordaram, né? O presidente Monson, né? Ele não tinha nem ideia quem é que ia ser selado, né? Assistir o casamento lá no templo. Então, eles foram, né? Ele não sabia quem era lá. Ele entrou numa sala onde estava se realizando um casamento, né? De pessoas próprias ali. E o que aconteceu? Naquela ordenança, enquanto estava sendo feita a ordenança do selamento ali, ele reparou que o casal começaram a se unir mais, né? E até deram a mão ali, né? Um casal que estava brigado. Então, no poder, né, das ordenanças se manifesta o poder da divindade. Então, eu lembrei dessa experiência aqui do presidente Irmãos. Vamos continuar aqui o nosso versículo 9. Versículo 9 diz assim: E novamente isso mostra aos filhos dos homens qual estreito é o caminho, qual apertado é a porta pela qual deverão entrar, tendo-lhes ele dado o exemplo. Bom, essa palavra aqui que ele fala, estreito e apertado, é uma palavra redundante. Estreito e apertado é a mesma coisa. Eu gosto muito porque o Senhor vai andar, o Senhor nos convida a andar com Ele. Anda comigo. E já que o caminho é estreito e apertado, vai estar do ladinho ali, né? A gente não precisa estar sozinho quando nós fazemos convênio com o Senhor. O Senhor vai nos ajudar nesse caminho também. Continuando aqui, nesse aqui ele também falou de Cristo ter dado o exemplo, né? Um dos motivos de Cristo ter sido batizado é para dar o exemplo a todos nós, que é a resposta no versículo 10, que diz assim, ó: E disse aos filhos dos homens, segui-me. Portanto, meus amados irmãos, podereis nós seguirmos a Jesus, se não estivermos dispostos a guardar os mandamentos do Pai? Então, o próprio Cristo é batizado e ele diz, vem e segue-me. Então, seguir ele nas águas de batismo, fazer as coisas que nós vimos ele fazer, tá bom? Então, aqui nesse versículo também, ele fala que nós não podemos seguir a Jesus Cristo as águas do batismo, ou seja, fazer convênio com o Senhor, a não ser que nós estejamos dispostos a obedecer os mandamentos de Deus, tá bom? Assim, e guardar os mandamentos, estar dispostos, né, a guardar os mandamentos do Pai. Continuando aqui, versículo 11. Versículo 11 fala sobre a voz do Pai, né? Tanto o Pai como o Filho prestam testemunho sobre o batismo. Como mandamento aqui, o versículo 11 é a voz do Pai, diz assim: E disse o Pai, arrependei-vos, arrependei-vos, e sede batizado em nome de meu Filho amado. Veja que ele usa a palavra arrependei-vos, arrependei-vos duas vezes. Sempre que é uma palavra repetida, é porque nós devemos ter muita atenção nesse versículo. O versículo é muito importante. O que ele está falando é sobre o batismo. Arrependei-vos, arrependei-vos. Então o próprio Pai fala para ser batizado em nome do Filho dele, do Filho amado. E logo em seguida, no versículo 12, fala da voz de Cristo, né? O Pai prestou esse testemunho e o Filho confirma prestando o mesmo testemunho aqui no versículo 12, dizendo: Também veio a mim a voz do Filho, dizendo: Aquele que for batizado em meu nome, e o Pai dará o Espírito Santo, como a mim. Segue-me, pois, e fazei as coisas que me viste fazer. Então, aqui é prometido que após o batismo a pessoa recebe o Espírito Santo, tá bom? Recebe o Espírito Santo ali, que vai acompanhar a pessoa por meio nesse caminho, né, de seguir ao Senhor, de guardar os mandamentos e assim por diante. Versículo 13 diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sei que se seguirdes o Filho com todo o coração, agindo sem hipocrisia e sem dolo diante de Deus,
mas com verdadeira intenção, arrependendo-vos de vossos pecados, testemunhando ao Pai que estáis disposto a tomar sobre vós o nome de Cristo pelo batismo, sim, seguindo vosso Senhor e Salvador as águas, segundo a sua palavra. Eis que então recebereis o Espírito Santo. Sim, então vem o batismo de fogo e do Espírito Santo. Então podereis falar a língua de anjos e render louvores ao Santo de Israel. Esse versículo é grande, né? Tem várias coisas que nós podemos revisar nele aqui. Primeira coisa aqui é sobre seguir o Filho de Deus com todo o coração, tá bom? E aí ele usa a palavra, por que seguir o Filho de Deus com todo o coração? E ele mesmo falou, fazei todas as coisas que viste Jesus Cristo fazer. Então, nós vimos Jesus Cristo ser batizado, devemos ser batizados. Esse é o exemplo que ele nos deixou também. Se Jesus Cristo não tivesse sido batizado, muitos diriam, não, Jesus Cristo não batizou, para que eu vou batizar? Eu tenho que seguir a Jesus. Mas não, veja, o qual apertado é o caminho. Não há outro, a gente tem que fazer convênio com o Senhor. Então ele foi batizado dando também para nós o exemplo, né, que nós deveríamos seguir aí. Continuando aqui, ele falou, né, que seguir ao Filho com todo o coração, sem hipocrisia e sem dolo. Novamente, essa palavra ela é redundante. A palavra hipocrisia significa falsidade. E a palavra dolo também. Então, sem dolo, sem falsidade. É seguir a Deus sem falsidade. Esse que é o significado aqui, né? Continuando aqui, ele diz, testemunhando ao Pai que estáis dispostos a tomar sobre vós o nome de Cristo pelo batismo. Eu gostei muito dessa palavra, tomar sobre nós, né, o nome de Cristo. Quando nós nos batizamos, né, um dos termos que nós usamos é o nome de Cristo. Nós se tornamos cristão. Então nós tomamos o nome de Cristo sobre nós. Ou também, conforme dito aqui, ele é o Santo de Israel. Então, quando nós nos batizamos, nós nos tornamos os santos. Se você reparar no Novo Testamento, os apóstolos chamavam os membros da igreja ali de santos, aos santos que estão em Efésios, aos santos que estão em Coríntios e assim por diante. Então, esse título, né, esse nome, né, subnome, né, que nós tomamos sobre nós é referência ao nome de Cristo. Tomamos sobre nós o nome de Cristo por meio das águas do batismo. E essa palavra tomar sobre nós me lembra também Êxodo capítulo 20, versículo 7, que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor teu Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, tomar o nome do Senhor em vão, aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 7, muitos interpretam que seria dizer o nome de Deus, né? Não falarás, aqui não está escrito, não falarás o nome de Deus em vão. Né? O nome de Deus, deixa eu deixar claro, ele é sagrado, tá bom? Não devemos usar o nome de Deus com leviandade, ou com brincadeiras, ou piadas, tá bom? Não devemos pronunciar o nome de Deus com falta de respeito, tá bom? Mas falar o nome de Deus não é pecado, não. Então é só uma interpretação de algumas pessoas. Eu interpreto isso aqui como tomar o nome de Deus significa tomar por meio de convênio, como a gente fez no batismo, tá bom? Então esse versículo, quando fala que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque ele não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão, significa fazer convênio com Deus e não cumprir. O Senhor não tem por inocente aquele que faz convênio com ele e não cumpre. É essa a interpretação que eu trago aqui. Bom, continuando aqui, ele fala, as pessoas podem receber manifestação do Espírito Santo antes, né, do batismo, mas após o batismo, a pessoa vai receber o Espírito Santo como um companheiro constante ali. Vamos lá para o último versículo de hoje aqui, versículo 14, diz assim, eis, porém, meus amados irmãos, que assim veio a mim a voz do Filho dizendo, depois de vos arrependerdes de vossos pecados e testificar ao Pai que estáis dispostos a guardar os mandamentos pelo batismo com água, e de haverdes recebido o batismo de fogo e do Espírito Santo, e de poderdes falar em uma nova língua, sim, a língua de anjos. E depois disso, se negardes, teria sido melhor para vós se não houvesse me conhecido. Bom, aqui falou um pouquinho sobre a língua de anjo, ainda vamos estudar mais essa semana sobre o que é falar a língua de anjo,
Mas ele fala que após o batismo nós podemos falar sobre essa língua de anjo. O que chama bastante atenção aqui, que eu vou terminar a mensagem, por conta do horário também, é que ele fala que se nós entramos no caminho, conhecemos a Deus, fazemos convênio com Ele, se nós abandonarmos esse caminho totalmente, seria melhor nós nem tivéssemos entrado ou fazido convênio com o Senhor. Isso colabora com as palavras de Pedro, que eu vou ler aqui. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 em diante, Pedro diz assim: porque se depois de terdes escapado das corrupções do mundo, ou seja, do pecado, por o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvido nelas e vencido, novamente você entrar no pecado e ser vencido pelo pecado. Uma coisa é você ter fraqueza, cair. Caiu, levanta. Ser vencido é desistir, né? Se afundar no pecado, querer entrar cada vez mais fundo lá no pecado. Tornou-se o último estado pior do que o primeiro, porque melhor teria sido se não conhecessem o caminho da justiça, do que conhecendo desviaram-se do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo lhe sobreveio o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao esparjadouro de lama. Então ele coloca esses dois provérbios aqui, né, para finalizar essa fala de Pedro aqui. Então, após fazermos convênio com o Senhor, nós temos que cumprir esses convênios, guardar esses convênios, perseverar. Perseverar não significa ser perfeito, né? A gente vai errar, mas continuar no caminho, tá bom? Não desistir. Errou, caiu, levanta, continua de novo, tá bom? Se arrependendo, procurando corrigir as falhas, se fortalecendo no Senhor para não cair mais nas mesmas armadilhas. Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.